Galera, aqui no Brasil tem vários mascotes de clubes de futebol legais e com histórias incríveis, isso é um fato. Essas figuras têm a responsabilidade de representar o time, tendo relevâncias tanto no aspecto econômico como a comercialização de produtos, quanto no aspecto de vínculo emocional com os torcedores. E é por causa desses vínculos que vamos falar no vídeo de hoje sobre os mascotes que eram ofensas aos seus respectivos clubes no futebol brasileiro. Então, sem enrolação, só deixa o like, se inscreva no canal, comente, compartilhe esse vídeo para seus amigos e vamos lá! Pro primeiro mascote dessa lista, vamos falar do porco do Palmeiras, que surgiu na história do Palestra como uma provocação de torcedores do seu maior rival, o Sport Clube Corinthians Paulista. Tudo começa depois do dia 28 de abril de 1969, após um veto da diretoria do Palmeiras contra a abertura de uma exceção para que o Corinthians inscrevesse 2 jogadores nos lugares dos recém-falecidos Lidu e Eduardo em um acidente de trânsito. Sem um aval da diretoria palestrina, era impossível o Corinthians conseguir uma brecha na regra, já que a votação tinha que ser unânime. Foi depois desse episódio que o presidente alvinegro se irritou e saiu afirmando que o Palmeiras tinha espírito de porco, uma expressão bem pesada para atribuir a alguma pessoa. Depois disso, os corintianos resolveram levar o animal suíno no dia 11 de maio ao Morumbi e soltar no estádio a fim de provocar o rival, e ao longo de muitos e muitos anos, o apelido era visto como uma ofensa aos torcedores palmeirenses, até chegar em 1986, aonde temos o então diretor de marketing do Palmeiras da época, João Roberto Gobato, vindo com a solução de reverter essa situação, que era adotar o xingamento como um apelido que identificaria o clube, e só mais tarde se tornaria oficialmente ao lado do periquito mascote oficial do Palestra, com o nome do homem que deu o primeiro passo para que tudo isso fosse possível. Foi assim que nasceu o famoso Porco Gobato. E cara, isso tudo não só mudou o Palmeiras, mas sim também o clássico contra o Corinthians, que é um dos maiores do Brasil. E se você tem interesse na história do derby e algumas curiosidades, eu vou deixar um card do vídeo agora aí em cima para você conferir depois. Pro próximo mascote desse vídeo, vamos falar do Urubu do Flamengo, que de novo é uma figura bem estranha para ser mascote de um grande clube como o Rubro Negro. E seguindo a mesma cartilha do Palmeiras, o Urubu nunca tinha sido cogitado ou pensado para ser mascote do time, nascendo de uma provocação a partir da década de 60, com a torcida do Flamengo sofrendo bastante naquela época com insultos racistas, vindo de torcedores rivais que chamavam os rubro-negros de urubus por causa da grande massa de pessoas negras e de baixa renda, vindos da periferia que torcia para o Mengão. Foi assim que um grupo de 4 amigos rubro-negros, cansados dos insultos, resolveram às vésperas de um clássico contra o Botafogo, levaram um urubu escondido ao Maracanã. Tarefa essa que não seria nada fácil, já que se tratava de um animal selvagem, e logo aqueles amigos saberiam disso. Não foi à toa que só depois de várias tentativas frustradas é que eles foram conseguir capturar a ave no lixão com a ajuda de um gari rubro-negro, levando logo em seguida o urubu ao Maracanã envolto de um lençol. E quando passaram pelos seguranças escondendo o urubu com a bandeira do Flamengo, eles sabiam que a história do clube estava para mudar para sempre. Foi só um pouco antes de rolar a bola que o pássaro foi solto no gramado, junto com a flâmula rubro-negra, inflamando a torcida do Flamengo, que começava a gritar "É urubu" das arquibancadas num êxtase extraordinário. Não deu outra, Mengão vitorioso por 2-1 e o urubu passando a ser bem-vindo na torcida flamenguista. Saindo do urubu do Flamengo, vamos agora falar da macaca da Ponte Preta, que tem uma origem bem hostil e racista na história do clube. Tudo começou quando torcedores rivais no passado começaram a ofender a torcida ponte-pretana por causa de sua animação quando acompanhava o clube pelo interior de São Paulo e por ter uma torcida formada por uma base popular e operária, fora que no time possuía muitos negros em campo, fazendo assim que os alvinegros sofressem bastante com
recebimentos de xingamentos e cânticos racistas pelas torcidas rivais, e um deles era ser chamado de macaco. Foi assim que a Ponte Preta resolveu adotar o animal como mascote, passando até a ser chamado como macaca hoje em dia pelos próprios torcedores. E não saindo de Campinas, vamos falar do mascote do maior rival da Ponte Preta, que é o Guarani, com sua figura, que é uma espécie de índio com o nome de bugre, que era um termo no passado considerado preconceituoso por alguns indígenas, pois era algo utilizado pelos colonizadores de forma hostil contra os nativos, e eram assim que os rivais chamavam os torcedores do Guarani, que resolveram transformar a ofensa em um símbolo que representaria o clube aonde ele for, adotando o apelido como seu mascote, sendo o termo encontrado até no hino do Guarani. E saindo de Campinas, vamos para o Rio Grande do Sul falar do mascote do Internacional, que é um Saci Pererê, que começou a ser associado com a imagem do clube nos anos de 1950 pela imprensa esportiva gaúcha, que passou a comparar o elenco do Internacional com alguns personagens negros por causa de uma suposta malandragem dos jogadores, e pelo Internacional ter uma abertura à comunidade afrodescendente local e jogadores negros, que não era muito comum naquela época, sendo um desses personagens comparado com o Internacional pela imprensa, o famoso Saci Pererê, que é um ser do folclore brasileiro, um rapaz negro, pequeno e de uma perna só, com um gorro vermelho na cabeça e um cachimbo, habitando nas florestas e sendo conhecido pelas travessuras que realizava. A lenda diz que o Saci surgiu no sul do Brasil, e é inegável que a história do combate ao racismo no futebol gaúcho está diretamente ligado ao Internacional. A prova disso é seu mascote. E por último, temos o mascote do Náutico, que tem uma história de ofensa um tanto quanto engraçada. Como muitos sabem, o mascote do Clube do Recife é o Timbu, um animal bem estranho para ser mascote de qualquer coisa, não é mesmo? Agora, uma das histórias mais conhecidas dessa espécie ser o símbolo do Náutico remete a um jogo em 19 de agosto de 1934 contra o América de Pernambuco. Era uma partida importante para o Náutico, que lutava contra o Sport a liderança da tabela. Foi então que, no intervalo da partida, com um vestiário não tão bom na época, o técnico Joaquim Loureiro decide orientar os jogadores no gramado mesmo. Foi aí que um dirigente do Alvirrubro decidiu levar um incentivo aos jogadores para aquecê-los, o que era nada mais nada menos que uma garrafa de conhaque. Foi assim que a torcida adversária caiu em cima, provocando o clube náutico Capibaribe, comparando com um Timbu, pois os mesmos são famosos por gostar de bebidas alcoólicas. Só que o jogo virou literalmente com a vitória do Náutico por 3-1 em cima do Mequinha, fazendo assim com que a torcida do Náutico entrasse em êxtase, gritando da arquibancada Timbu 3-1. E cara, não é uma ofensa tanto quanto os outros mascotes. Para algumas pessoas, chamarem de Timbu é até elogio, mas não deixa de encaixar nessa lista. E galera, essa é a minha lista dos mascotes que eram ofensas no futebol brasileiro. Então, se você discorda de algum nessa lista ou queria sugerir outros, deixa aí embaixo nos comentários. Eu espero muito que tenham gostado desse vídeo. Se ainda não deixou seu like, deixa agora mesmo. Também se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. No mais, muito obrigado por ter assistido até aqui. Valeu, é nóis e fui!